Saudações, caros alunos da 12ª classe, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de Química. Então, nós estamos a fazer o alinhamento dos conteúdos previstos no plano analítico para o ensino de Química no ano letivo 2021. E são conteúdos pertinentes para a realização do exame. Quero desde já advertir, lembrar aos alunos para que apreciem a matriz. Já está disponível a matriz. Lá constam os conteúdos que farão parte do exame. Portanto, dando continuidade ao nosso estudo, temos aqui o tema diluição das soluções. Então, é um processo este que nós praticamos dia após dia. Nós diluímos várias soluções. Nós adquirimos o sumo concentrado. Por que está concentrado? Ele está muito doce e não fica agradável ao paladar consumi-lo diretamente. Então, diluímos, acrescentando a água. Como também, por algum lapso, no processo de uma refeição, em que consumimos, tomamos o chá, já percebemos, colocamos muito açúcar e, como forma de tornar menos doce, adicionamos a água. Então, assim, diminuímos o nível de doçura. Agora, o que significa, afinal de contas, esse processo de adicionar mais água? Para os exemplos aqui citados, temos aqui o esquema. Neste esquema, se prestarmos atenção, verificamos que as partículas estão muito próximas uma das outras. Estão muito próximas as partículas. Então, esta solução, ela é uma solução concentrada, porque as partículas estão muito próximas. Agora, se nós adicionamos o solvente, que é a água, a esta solução, o que vai acontecer é que as partículas elas ficam dispersas, ficam mais espalhadas, ficam um pouco mais distantes umas das outras. Então, a esta solução em que adicionou-se a água, então é uma solução diluída. O que isto quer nos dizer? A quantidade adicionada de soluto a esta solução, vamos supor que adicionamos aqui o soluto como o açúcar. Se adicionamos 2 gramas de açúcar a esta solução, então, e ela é muito doce, acrescentando o solvente, que é a água, não estaremos a diminuir a quantidade de açúcar. Ainda permanece os 2 gramas. Mas, o que vai acontecer aqui? Nós aumentamos a área de movimentação das partículas. Então, as partículas, ao invés de estarem muito próximas, porque o volume é menor, então, uma vez que aumentou-se o volume, então as partículas tendem a dispersarem-se. Mas a quantidade ainda permanece a mesma, adicionada de 2 gramas. Então, a quantidade não vai mudar. Então, o que significa? Que diluir uma solução é, portanto, diluir uma solução significa diminuir a concentração das partículas. Então, saímos do evento onde as partículas encontram-se mais concentradas para um evento em que elas se encontram mais dispersas. Então, esta dispersão designa-se diluição. O que está a acontecer aqui? Conforme está exposto, a massa para este primeiro evento, a massa que é adicionada, será igual ao quê? A concentração vezes o volume. Falamos do primeiro evento. Por isso aqui vem C1 vezes o V1.
E para a solução final, a massa que não muda, a massa é a mesma para a primeira solução, então será igual à concentração 2 vezes o volume 2. Estamos a dizer que a massa 1 para este caso em que a solução está diluída é igual também a esta massa na solução concentrada. Então, se as massas são iguais, nós podemos concluir esta expressão. Estamos a dizer que esta é a massa inicial, esta é a massa final. Contudo, a massa é a mesma. Então, como é a mesma, igualamos as massas. Massa 1 igual a massa 1. Então, ficamos aqui com esta expressão. Concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2. Esta expressão aqui é a lei da diluição. É a lei da diluição. Esta expressão pode ser expressa em função do quê? De concentração molar. Ou também em função de normalidade. Último vídeo aula que tratamos. Portanto, normalidade. Podemos expressar também em função destas concentrações. Aqui nós falamos da concentração comum. Portanto, esta é a expressão para a diluição das soluções. Então, desta solução para esta, estamos a diluir. E podemos fazer o processo inverso, em que saímos da diluição para a concentrada. Podemos fazer isso. Vamos lá dar um exemplo concreto. Nós queremos concentrar uma solução, porque ela se encontra diluída. O que podemos fazer, por exemplo? Nós podemos ferver. Podemos ferver. É um processo que se usa para a obtenção do sal ao nível do mar. Então, o sol, o vento, ajuda na diminuição do volume de água, na evaporação do solvente e, a posterior, ficamos com os cristais de sal. Então, é o processo inverso em que saímos de uma solução diluída para a solução, portanto, concentrada. Então, como nota sumária, estamos a dizer, se nós aumentamos o volume a esta solução, estamos a diminuir a concentração da solução. Se aumentamos o volume de água, se acrescentamos mais água, então estamos a diminuir a concentração, porque as partículas ficam mais dispersas. Portanto, esta é a lei das diluições. Muito rapidamente, vamos para a mistura de soluções, cujo soluto é o mesmo. Então, nós temos aqui a solução 1, a solução 2 e a solução final. Nós temos que juntar estas duas soluções. E a pergunta que se coloca é: qual será a composição da solução final? Então, cada uma das soluções, dependendo de cada caso, podemos expressar em concentração molar, concentração normal, como também função de concentração comum. Não é? Então, podemos ter diferentes casos, dependendo de como é que se comporta o exercício. Então, na solução final, nós vamos ter uma concentração que é final e teremos também um volume que é final. Mas como é que iremos determinar a concentração final e o volume final? Nós estamos a dizer que nesta solução 1, a massa 1 será igual ao quê? A concentração 1 vezes o volume 1. E para esta solução 2, a massa 2 será igual a concentração 2
vezes o volume 2. Então, nós estamos a adicionar, estamos a juntar esta solução com esta solução para encontrarmos a solução final. Então, isto leva-nos a chegarmos à seguinte conclusão, que a concentração final vai ser dada, nós vamos somar estas duas soluções adicionadas. Então, teremos a concentração 1 vezes o volume 1 e adicionamos com a concentração 2 vezes o volume 2. E como é que fica o volume final? Teremos que somar, portanto, esses dois volumes. Então, sobre o volume 1 mais o volume 2. Então, nós podemos ficar com uma expressão como esta. E tenho que lembrar aqui o seguinte. Dou um exemplo aqui de duas soluções. Mas podemos ter 3 soluções. Podemos ter 4 soluções do mesmo soluto. O que vai acontecer é que se há uma terceira solução, iremos somar mais C3 vezes V3. E também aqui no volume também vamos colocar mais V3, caso tenhamos a terceira solução. Portanto, esta expressão ajuda-nos a interpretar a mistura de soluções com o mesmo soluto. Sublinho, mesmo soluto, porque é possível misturar, porque o soluto é o mesmo. Portanto, são estes os tópicos para a aula de hoje: diluição e mistura de soluções. São, portanto, tópicos, são assuntos muito usados em processos industriais. Em processos laboratoriais. São muito usados estes tópicos sobre diluição e sobre mistura de soluções. Por isso que é importante entendermos como é que se processa, que tratamento se dá, portanto, a cada um dos casos. Muito obrigado e até o próximo vídeo aula, que irá, portanto, tratar de exercícios relacionados com estes dois assuntos aqui discutidos. Obrigado.